Bom dia, mais um Café das Férias. Hoje eu vou responder algumas dúvidas que ficaram de ontem, mas eu já falo que a gente vai abordar um tema que é namoro entre primos, ok? Então aguarde, de eu deixar o pessoal chegar, Fernandes, né, Luci, Andréia, bom dia. Oi Jorge, e aí a gente fala, né, sobre esse tema que é o namoro namoro entre primos, tá? Porque gerou uma super dúvida, várias pessoas perguntando, tal. Então eu vou fazer essa explicação, o que é essa questão, por que existem namoro entre primos, né? Se você tem na tua família e por que isso pode acontecer, né? Selma, tudo bem? Estou com gente da maratona, que delícia aqui. Bom dia. Eu vou até começar, já que o Jorge já entrou, Jorge, eu até selecionei aqui a tua questão, né? Você chegou a falar ontem que você queria, ó, Jorge. É Jorge Nakamura, é você? Porque tem Nakamura SP, que falou assim, ó, perguntei que eu estava falando de como eu comecei, né? Oi, Verônica, será que é isso? Paulo, minha prima, bom dia para todos vocês, que bom que vocês estão aqui juntos. Eu vou falar sobre namoro entre primos. Aí ter uma explicação, né? O que acontece aqui. Mas vamos lá, eu vou só terminar de responder e compartilhar com vocês o que o Nakamura falou. Ontem a gente estava falando sobre profissão e ele falou assim, olha, perguntei para o meu pai qual que é a profissão que ele gostaria e talvez não conseguiu seguir, né? Porque eu estava falando como eu comecei a trabalhar com relações sistêmicas e aí eu pedi para vocês compartilharem e aí ele falou isso. Ele perguntou para o pai e ele falou que gostava de dirigir caminhão e era dono de um, mas seguiu a vida em outra profissão. E aí ele compartilhou que, por fim, ele nem sabia, né? Mas ele trabalhou 15 anos de motorista de empilhadeira e hoje ele tem uma cirurgia na coluna, justamente, né? Acho que talvez pelo trabalho ele está se recuperando. Né? Então, olha que interessante, quando a gente começa a descobrir o que fez hoje a gente trabalhar, vai ver que tem muita relação com o pai e a mãe. Bom dia, Pati, Cida, Helena, né, Márcia. Vamos dar um tempinho, mas hoje eu já vou responder o que todo mundo... o que a gente não conseguiu terminar ontem, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre namoro entre primos. Eu vou pedir para vocês já começarem no início da live colocar as dúvidas, por quê? Ou contar suas histórias, né? A Val, eu vou ler uma parte da Val, que ela falou também, porque quando é no final, aí que vocês começam a colocar as suas questões e eu não fico com tempo de ler, né? Então, mas eu dei um print ontem, vocês viram que eu dei um print? A Val falou assim, ó, numa aula da maratona eu vi e senti essa mensagem. Quando meus pais me dizem, você é a filha certa para mim, foi muito especial. Hoje eu sei que sou a filha certa para eles e eles são certos para mim, né? O que acontece? A gente tem durante a maratona do Despertar da Consciência Sistêmica, a Val, e tem bastante gente que é aluna, ó, o Fran tá aqui, ó, Fran, depois você fala que eu tô contando a história da Val aqui, viu, Dani, Lu, porque ela contou o que aconteceu com ela. E a Val era impressionante. Quando a gente fazia uma dinâmica dos pais, ela falou, Marie, no dia seguinte, ela é do sul e os pais moram no norte, nordeste, né? A mãe ligava, na manhã seguinte, enquanto ela tá tomando café, a mãe ligava para falar com ela, né? Achei super, super bacana compartilhar. Ela escreveu ontem isso e escreveu também, sentir é tudo. Isso é a Val falando, né? Lembro quando senti o meu antepassado que apareceu numa dinâmica. Eu nem sabia que existia e pude sentir a repetição de padrões. E era um antepassado bem antigo. Então, para vocês entenderem o que ela está dizendo, tem uma das dinâmicas que a gente vê o motivo de algumas doenças da família, né? Volto a falar, né? Sem julgamento, existe certo e errado, existe aquilo que é certo para nossa família. E
Muitas das nossas doenças podem estar na nossa família porque a gente olha para o excluído, né? E no caso dela, no dia da maratona, eu perguntei, né? Cada um fala qual que é a doença que incomoda, o que aconteceu. E ela falou, eu não tenho nada. Eu falei assim, nossa, Val, nadinha? Nada. Eu falei, tá bom, então vamos ver, se aparecer um excluído, você vai e continua com essas dinâmicas que a gente vai fazer, né? E eu lembro que foi muito bonito, porque dificilmente eu uso a palavra liberdade, né? Quando a gente volta da dinâmica, dificilmente eu uso a palavra liberdade. E nessa saiu liberdade, quando a gente volta da dinâmica, e ela contou que viu uma pessoa, e ela depois foi descobrir quem que era. Perguntei se ela foi descendente de escravo, ela falou que sim. Resumo, ela viu um vovô, bisavô, que era escravo e que provavelmente tentou fugir e arrancar os olhos, né? E aí ela percebeu que na família dela muitos têm problemas na vista. Acho que ela tem 7 graus, se eu não me engano, de miopia, astigmatismo, não lembro. Porque ela usa uns óculos e ela falou, olha, na minha família muita gente tem problema de visão e a minha irmã é cega de um olho. Então olha que interessante, quando a gente olha com carinho, sem julgamento, né? E percebe que tudo que acontece na nossa vida, inclusive algumas doenças, patologias, tão relacionadas a algum excluído que quer ser visto com carinho, fica mais leve, né? Então foi isso que ela quis dizer com essa mensagem. Aí eu contei a história do Jorge, né? Do Jorge, não, do Nakamura, que ele contou do pai, que é muito legal, né? O quanto a gente repete uma história profissional, porque o papai não pôde, gostava muito de trabalhar como motorista, não trabalhou com isso, seguiu uma outra profissão, e ele segue sem saber, né? Então fica uma reflexão para você, né? Falar assim, hoje eu trabalho com o quê? E quem eu estou honrando com o meu trabalho? Né? Uma reflexão. Né? Então, Carol, Eliana, Karen, né? Fabiana, bom dia. E deixa eu ver uma última. O Nakamura... Não, Nakamura não. Ele perguntou para mim ontem, você sente vontade de passar suas habilidades para um sucessor, filho, filha, ou alguém que teve, ou que leve esse conhecimento adiante? E aí eu vou responder 2 em 1, tá? Ontem a gente falou o seguinte, que às vezes, né, a gente trabalha em algo que os nossos pais não puderam trabalhar. E aí eu contei a história da Nise da Silveira, que escreveu o livro sobre a história de Jung, que foi discípulo de Freud. E ele perguntou e conversou com a mãe de 4 filhos que repetiam um padrão de se apaixonarem enquanto estavam casados. E se separaram. E quando conversou com a mãe, ela também se apaixonou, mas como ela era uma religiosa muito fervorosa, ela abafou essa paixão, né? E aí o que acontece? Você acaba repetindo um padrão. Você acaba repetindo a história da mamãe, que não pôde ficar com a pessoa que ama e se apaixona durante o casamento. Os 4 aconteceram a mesma história. E aí com isso eu perguntei para os meus pais, né, o que eles gostariam de fazer. No fim nós somos 4 irmãos vivos, 2 fizeram o que meu pai queria fazer, né? 1 também, e eu fiz o que a minha mãe queria fazer. E aí, por isso dessa pergunta do Nakamura, que ele fala assim, você sente vontade de passar? Eu vou te dizer que é óbvio que os pais ficam todos cheios de orgulho quando os filhos querem fazer algo semelhante ao que a gente faz. Mas a minha filha, de 12 anos, ela falou assim, mãe, eu vou fazer psiquiatria e psicologia. Por quê? Eu posso receitar, né? Mas eu posso escutar. Não é só um receitar se a pessoa estiver mal. Eu posso escutar e tentar resolver a questão dessa pessoa sem precisar do medicamento. Aí eu me enchi de orgulho, é óbvio, mas eu falei assim, filha, de verdade, eu olhei para ela e falei, filha, eu te liberto de toda a expectativa. Eu falei assim, eu te abençoo para você seguir o teu destino certo. Por quê? Eu até pensei, eu falei assim, aí eu contei toda essa história para estar no sistema dela, no campo dela. Eu falei assim, olha filha, eu queria fazer psicologia, minha mãe não deixou, né, que tua avó
não deixou porque ela falou que eu ia me envolver com os problemas dos outros e tudo mais. E eu não acabei não estudando psicologia, eu fiz o doutorado em psicologia, mas eu não sou psicóloga, né? Então, você pode fazer o que você quiser. Porque às vezes a gente acha, né, que ela está querendo fazer isso porque gosta, mas ela está fazendo isso por amor a gente, né? Por amor à mamãe, que não pôde estudar psicologia, eu vou fazer psiquiatria, né? Porque eu posso. Ela fala, eu posso conciliar, e posso ser médica, e posso receitar, mas eu também não necessariamente só dar o remédio. Então achei lindo, mas a gente liberta. Porque muitas vezes as crianças fazem algo, estudam algo, querem trabalhar em algo que não é deles, né? É algo que os pais quiseram. Olha, a Dani colocou aqui, acho que eu estava honrando minha mãe ao trabalhar com outras coisas e agora estou fazendo o que eu sempre quis. A Dani é bem interessante, ela fez comunicação, né? Trabalhou em multinacional, tudo, e ela começou, entre aspas, do zero de novo. Ela está como professora de Pilates e está terminando a faculdade, depois, né, com mais de 40 anos, está terminando a faculdade de Educação Física. E é o sonho dela, então olha que interessante. E isso que eu falo, né, quando as pessoas falam assim, nossa, eu já tenho 45. Você agora, né, eu trabalho com comunicação, mas eu também tenho essa questão das relações sistêmicas. E quando eu comecei, o meu marido fala que não, mas eu lembro que eu tive uma conversa com ele e ele falou, poxa Maria, mas é isso mesmo que você quer? E aí eu falei, eu tenho a Maria inteira, né? Tenho mais 45 anos, 40 anos pela frente para trabalhar com algo que a gente gosta. Né? Quando a gente tem essa consciência que muitas vezes a gente fez algo por alguém, por amor cego, essa pessoa que não pôde estudar, não pôde ser engenheiro, não pôde ser professor, o que for, né? E aí você honra esse papai, esse avô, fazendo a mesma coisa, ou fazendo o que eles não puderam, aí você fala, não, eu tenho ainda a minha vida inteira para seguir meu destino certo. E aí você muda, né? Eu hoje estou super feliz, eu continuo trabalhando naquilo que me dá minha sustentação, mas é na área de educação, então eu fico realizada, né? Eu continuo fazendo as coisas que eu amo, né? E eu lembro que eu sempre trabalhei também com a parte de comunicação, então durante o dia eu trabalhava em agência, tudo, e à noite eu dava aula na pós-graduação, dei aula em várias universidades, né? Então eu falava assim, durante o dia eu trabalho com algo que me dê a sustentação e à noite eu faço que me dá prazer, né? E olha só, a gente não precisa ter essa separação. Não, então eu vou trabalhar com uma coisa que mais ou menos, né? E à noite eu dou aula, porque é algo que me dá prazer. Por que não ganhar com aquilo que te dá prazer? Eu posso dar aula, eu posso, né, fazer as maratonas, eu posso estar aqui com vocês nas minhas férias, café das férias, falando sobre relação sistêmica, né? E eu posso também fluir com isso, né? Não preciso ter, aquilo é o que me dá a minha sustentação financeira. E essa parte é o que me dá prazer. Não, eu posso ganhar, trabalhar, fazer aquilo que me dá prazer, né? Então fica uma reflexão. A Dani teve essa mudança, né? Ela começou algo que né? Hoje ela faz o que ela gosta, ela ama. E teve a coragem de começar do zero. Então, quando a gente tem essa consciência, tudo flui melhor, né? Falando em profissão, quando o filho segue os passos do avô, pode ser que está tentando honrar o avô e não segue o seu destino? Então, olha só que pergunta legal, viu, Cris? Por quê? Sabe o workaholic? Por que você tem o workaholic? O workaholic é aquele que muitas vezes está cumprindo a sua missão e a de outra pessoa junto, né? O workaholic, por ele não estar cumprindo apenas a missão dele, o que ele faz? Vai cair aqui! O que ele faz? Ele trabalha muito porque ele não sabe a hora de parar. Quando você está fazendo apenas a sua missão, né? Quando você está fazendo o seu destino, seguindo o seu destino certo, você sabe a hora de parar. Então você consegue equilibrar relação família, trabalho, né? Com satisfação. Essa é a palavra que Bert usa, eu achei linda. Você está satisfeito.
Então, quando você está satisfeito, você fala a tua escolha e está satisfeito, é porque você está cumprindo a sua missão, né? O teu caminho, o teu destino certo. E aí, muitas vezes, o pequeno, ele honra, né? Ele honra aquilo que o papai, o vovô, o papai, o que for, não conseguiu terminar, tá? E eu achei lindo, no livro de Bert, ele fala assim, que às vezes você ainda segue um caminho porque aquela missão da família é tão importante que alguns descendentes continuam no caminho por amor ao sistema familiar. Olha que bonito! Às vezes a missão daquela família é tão importante que vários daquela família, das gerações, continuam com aquela missão, né? E fazem com que aquilo prospere. E talvez, é isso que ele faz, talvez você ainda precise continuar um tempo cumprindo a missão da sua família. Então, assim, não existe julgamento, né? Se você quiser explicar melhor qual que é essa profissão, né? Eu vou contar a história do Pedro. O Pedro até tem um vídeo de uma entrevista que a gente fez, que ele vai te responder isso. Eu achei linda, 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 porque ele tem vários negócios, tá? O que ele viu, né? Tem um negócio dele que era ele tem algumas lavanderias, né? E nessa lavanderia, quando a gente viu, ela estava ligada a uma bisavó. Não, bisavó, não lembro direito, mas assim, tinha alguém lá, uma vovó, bisavó, que era da família. E ele falou assim, nossa, você sabe que agora que a gente fez a dinâmica, eu acho que ela foi lavadeira. Né? Porque o bonequinho, quando a gente faz a dinâmica sistêmica, das relações sistêmicas, a gente faz uma dinâmica e ele vai até uma pessoa da família. E foi lá, ele falou assim, acho que era ela lavadeira. Né? Depois, na entrevista, você vai ver a confirmação dele. Então, este negócio, que era a lavanderia, estava ligada à bisavó, que era lavadeira. A outra, que era um bar mais gourmet, né, que tem comida, tudo, era assim, é um negócio que melhor ia, mas não se aproximava. Eu falei assim, engraçado, vamos ver por que isso acontece. E aí ele estava indo para uma outra pessoa. Ele falou assim, essa pessoa tinha problema com álcool, né? Então bebia muito. E aí eu falei assim, olha, sem julgamento, né? Não vamos julgar, não vamos passar por nada disso, por quê? Porque talvez essa pessoa bebeu muito para ficar mais leve para você. E aí você não precisa ter medo desse negócio, porque e olha que a preocupação dele, eu tanto coloquei coisas gourmets, né, alimentos, porque eu não queria que esse bar, é uma cervejaria que tem cervejaria própria, uma coisa bem artesanal, bem, né, gostosa, premium. E ele falou, eu não queria que isso estivesse ligado a um vício. Por isso que era o melhor negócio na questão de rentabilidade, mas não ia em direção a ele. Né? E aí no fim, quando a gente faz toda a dinâmica, os negócios prosperam. E o último era do pai. O pai era profissional de TI, desde os 15 ou 14 ele era profissional de TI, e aí ele volta a trabalhar com TI. E aí eu falo assim, não precisa rejeitar o TI. Por quê? Ele ama tanto, é isso que eu falo do amor cego, o amor aos seus antepassados. Ele ama tanto toda a família dele, que cada profissão seguiu um dos antepassados. Olha que bonito. Então, e o que você faz com tudo isso? Em vez de julgar, em vez de falar, não, então agora eu decidi, eu vou fazer o meu destino. Não, você fala assim, olha, então agora eu pego a força de todos eles e levo para o meu negócio. E eu falo, olha, me abençoe para fazer um pouquinho diferente. Né? Me abençoe para ganhar dinheiro sem me sentir culpado, porque a vovó, bisavó, que trabalhava como lavadeira, ela não ganhou muito dinheiro, então às vezes ganhando muito dinheiro com a lavanderia eu me sinto culpado. E eu falo, por amor a você, eu faço isso por mim e por você, ganho dinheiro por mim e por você. Né? A gente, por inconsciência, acha legal ele ter a mesma afinidade, mas pode estar equivocada. Então, veja o que ele realmente quer. E aí o que você pode fazer é libertá-lo. Eu liberto você de todas as expectativas. Deixa, se ele quiser, porque ele gosta. É porque ele ama. Né? Então liberta e aí talvez fique mais leve para ele. Né? Na visão sistêmica, ai meu Deus, eu não sei o que eu fiz aqui. Na visão sistêmica, o trabalho
a relação com o pai, profissão e dinheiro é mamãe. Sucesso e o mundo é o papai. Né? Então, a profissão está ligada ao quanto você ama a sua mãe, você toma a sua mãe do jeitinho que ela é. Quanto mais você toma a sua mãe sem crítica, do jeitinho que ela é, tá? Às vezes é uma mãe que te abandonou. Você fala, como que eu vou tomar minha mãe que me abandonou? Ela não te deu a vida? Então isso basta. Quando eu tenho essa consciência, aí eu fluo na minha profissão e ganho dinheiro. E o papai, ele te leva para o mundo. Né? É como se o papai, ele te empurrasse. Eu gosto dessa cena que eu vi num meme não, essas coisas de televisão, que é assim, a mamãe lá com o guarda-chuva em cima do goleiro, sabe? O menino tá lá no gol, ela com o guarda-chuva para não deixar o sol, né? Que era guarda-chuva, mas era para não deixar o sol bater no menino. E aí uma outra cena, o menino correndo atrás da bola, né? Aí o menino acho que não se mexia, o pai empurra o menino para ir pegar a bola, né? Eu acho que essa cena é bem isso, né? A mamãe, ela cuida, sabe? Então, quando você tem a mãe, você tem a profissão e o dinheiro. E o pai vai pro mundo, né? O pai, ele não pode ficar igual uma galinha colocando os pintinhos embaixo da asa. Ele vai lá e joga o filho pro mundo, tá? Então é assim que funciona. E quando você tem mamãe no coração, você vai bem profissionalmente e ganha dinheiro. Quando você tem o papai, você retém. Porque tem gente que ganha dinheiro, mas não guarda. Tem muita gente que faz isso, né? Por quê? Porque tem a mamãe, mas ainda precisa colocar o papai, né? Vou ter que assistir a gravação, minha amiga, para entender todo o conteúdo, é isso? Ó, deixa eu até te mostrar uma coisa. Eu vou mostrar, falando, né, dessa questão dos filhos, olha só. Tem esse quadro aqui atrás de mim, foi a Sofia, de 12 anos, que pintou, ó, tá vendo? E esse outro também, ó. Esse outro é outro quadro que ela fez quando eu tava também agora, né, na pandemia, 12 anos, tá? E eu falo várias vezes, eu falo assim, ai, filha linda, né? E aí eu compro tela pra ela. Esse daqui, ó, é folha de ouro, né? Quando eu fazia artes plásticas, eu tinha feito uma escultura e usei folhas de ouro. Ela achou e ela colocou aqui folhas de ouro. E aí eu acho o máximo tal. Mas aí eu falo, filha, você pode ser o que você quiser, né? Por quê? Eu digo que eu fiz artes plásticas, mas eu não sou uma artista, né? Por quê? Eu sempre quis fazer artes plásticas, né? E aí, quando eu já tinha feito magistério, e eu entrei na faculdade de artes plásticas lá na FAAP, era muito caro na época. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, filha, você já fez magistério, agora vai fazer artes plásticas, né? Eu entendi o recado, eu fiquei tão brava que nem fiz a inscrição, fui embora, né? Eu falei, agora eu vou fazer um curso que me dê dinheiro, né? Então, fui lá trabalhei em agência, tudo. E aí, à noite, eu fui teimosa, prestei de novo e entrei na Unesp, né? Numa das faculdades era a Unesp. Eu falei, mãe, eu posso fazer publicidade, né? E criação de manhã no Mackenzie, continuo trabalhando à tarde em agência de publicidade e à noite eu faço uma de manhã, que é a Unesp pública, então eu não ia pagar, continuo trabalhando em agência à tarde e faço o Mackenzie à noite. Aí ela falou assim, tudo bem, pode fazer isso, né? Então eu fui e por isso que para mim ficou associado artes com aquilo que me dá prazer, mas não aquilo que talvez me trouxesse o dinheiro, né? Ficou aquela ideia de que artes era só para o meu lazer, porque ficou esta mensagem comigo, né? E aí vem, como eu não pude seguir com artes, então eu falo assim, eu não sou artista, eu fiz artes plásticas, né? Então pode ser, olha só, fazendo essa comparação, né, de quanto os nossos filhos nos amam e fazem algo por amor a nós, né? Então pode ser que isso daqui, ó, esses quadros todos que a Sossô pintou, ó, né? Ela é óbvio que tem dom, ela nunca fez curso de pintura, nunca fez nada. Eu até falei, você quer entrar no curso de pintura? Ela falou, não quero, mãe. Então ela faz por ela, é o dom dela, né? Só que o quanto é dom dela e ela quer trabalhar com isso, tanto que ela falou, não, mãe, eu não quero
seguir a vida de artista, nada disso. Eu só gosto de pintar. Falei, então tá bom, né? Ou quanto ela faz isso, porque eu não pude seguir como artista, tá? Então fica essas reflexões, o quanto a gente ama alguém lá atrás e hoje a gente faz algo por amor a essa pessoa, tá? Então, voltando aqui para a pergunta da Cris, né? Que ela falou assim, do filho, tem várias coisas. Você pode até me dizer qual é essa profissão que você tem tanto orgulho. Por quê? Às vezes é uma missão da família, que ela ainda precisa ser concluída, né? Às vezes é o dom dele, porque, agora falando só na área de psicologia, tá? Na parte de avaliação psicológica. Tem uma pesquisa que eu acho demais, né? Que eles avaliam o quanto você transmite para o seu filho alguns conhecimentos, vai. Só 2 coisas você transmite. Isso pela psicologia, avaliação psicológica, tá? Não tem nada a ver com relação sistêmica, porque eu acho que a gente passa muito mais coisa, né? Mas pela psicologia, na avaliação psicológica, são 2 coisas. É o conhecimento matemático, né? Raciocínio lógico e criatividade. Então, pais que são bons em matemática, raciocínio lógico, né? São 2 coisas que você vê que se o pai tem, né? O pai ou a mãe, um dos 2, tem a probabilidade do filho ter um índice maior raciocínio lógico, matemático e criatividade, né? O que as relações sistêmicas com base da metodologia de Bert Hellinger fala? É que a gente tem muito mais que isso, né? A gente passa muito mais. Preferências, até situações se repetem, né? E aí eu vou até... Não vou colocar um tema polêmico, não, porque a gente deixa os temas polêmicos para o ciclo do despertar. Por que eu vou falar dos temas polêmicos e eu vou deixar para o ciclo do despertar da consciência sistêmica em 3 dias, que acontece semana que vem? Porque eu falei um tema que é relacionado a uma pergunta que me fizeram, que é a questão do abuso, né? E lá no ciclo eu respondi. Só que, se a pessoa pega de orelhada, né, uma explicação que tem uma fundamentação, e o Bert traz isso, né? E quem tiver interesse, tem todos os livros de Bert Hellinger para vocês lerem. Até vou colocar hoje, eu vou colocar alguns que acho que vale a pena vocês lerem. Quem escuta de orelhada só uma frase, né, que fala sobre esse tema, vamos falar, mas é um absurdo, como é que a pessoa vai repetir um padrão? Como que... Então, eu não vou falar mais de temas polêmicos, porque aqui está aberto. A pessoa pode escolher escutar só uma parte, né? E não escuta o resto, não escuta todas as leis sistêmicas, as leis do amor, que a primeira é a inclusão e pertencimento, a segunda ordem, hierarquia, e a terceira equilíbrio, para pegar a essência dessa frase, né, da repetição dos padrões, e não aplica o não julgamento, né? Lembra que a gente fala assim, todo trabalho sistêmico não existe julgamento. Então não existe certo e errado, existe aquilo que é certo para aquela família, né? Aí a pessoa pega de orelhada esse tema e aí, nossa, vira um problemaço. Então assim, esses temas mais profundos, que exigem uma maior explicação para a pessoa não pegar uma frase e achar que é um absurdo, eu vou deixar para o ciclo do despertar da consciência sistêmica. Tem um link aqui, ou na bio do Instagram, embaixo tem um link, você clica lá e se inscreve, né? Até para quem for participar, pode indicar para os amigos, né? Pode indicar para quem você gosta, pode indicar para o teu filho, né? Você fala, do meu filho, indica, ele vai saber um pouquinho, vai conhecer e vai, de repente, se interessar em entender se é um destino dele, se é uma missão dele, se é uma profissão que ele quer fazer, ou se está relacionada à missão, à profissão do papai, né, ou do vovô, tá? E a gente vai falar essencialmente de 3, né? É claro que eu vou abordar e vou tirar dúvidas de quem estiver lá. Vai ser no Zoom, uma plataforma fechada. Então você pode perguntar, a gente vai interagir, né? E vai fazer dinâmicas juntos, dinâmicas mais profundas. Tanto que teve uma pessoa que participou do ciclo e logo em seguida ela engravidou. Ela queria engravidou, achei muito bacana. Depois eu até vou ver se eu consigo falar com ela, pra gente bater um papo, né?
a gente vai falar sobre por que brigamos tanto nos relacionamentos, né? Então, você vai ver o que pode estar por trás dessas brigas. Não da briga em si, mas o que está por trás de toda essa situação de briga no trabalho, no relacionamento, com os filhos, com os pais, né? Outro tema é por que a gente começa e não termina, né? Tem gente que começa e quando tá para ter o sucesso, putz, desiste. Ou começa várias coisas e não termina. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente viu uma questão sistêmica, a pessoa quando estava, sabe, para explodir no negócio dela, ela parava. Ou quando começava a ganhar dinheiro com aquilo, de repente parava, sabe? As consultorias não vinham, né? Isso também tem uma questão sistêmica, a gente vai falar no ciclo do despertar, nesses 3 dias. E pessoas que têm a profissão que não flui e o dinheiro que não vem, né? O que pode acontecer? Alguém me perguntou aqui, alguém falou assim, a mamãe está relacionada, né, ao dinheiro? É isso. Dinheiro é mãe e profissão também. E o papai é essa questão da fluidez, do sucesso, do mundo, né? Aqui, foi a Carmen que me perguntou, né, Carmen, se era isso, tá? Deixa eu ver. Tem aqui já o link, maratona, é só você clicar nesse link, né? maratonadodespertar.com/ciclo do despertar, ou você clica na bio, já tem o link lá. Solane, vou adorar a indicação do livro. Eu vou colocar aqui, né? E vai ser no dia 18, 19 e 21. Vai acontecer agora, né? Eu tô sem o meu relógio, deixa eu ver aqui que horas são, por quê? Já passou. Então vamos lá. Te espero amanhã no Café das Férias. Fran, um beijo, obrigada por você estar aqui, Lúcia. O meu menino, quando ele escuta que vai acabar lá, você não veio me avisar, né? O Max é o meu relógio. Tá acabando o ciclo, né? O ciclo não, o Café das Férias. Vai lá, fala pro pessoal o teu recado. Ele sempre fala, mãe, você tem que pedir pro pessoal curtir o seu vídeo, você tem que pedir pro pessoal se inscrever. Então, ele que é o meu propagandista aqui, fala. Deixa o like, vai lá no canal da minha mãe e isso. Qualquer coisa pergunta. Eu acho que a mamãe vai responder porque ela vou fala responder. Que vai ler e nunca lê nada. Vai, seu cara de pau. Eu leio sim, é porque eu sou míope, Max, e às vezes eu tô lá e não consigo ler, eu fico assim, tentando olhar, né? Isso, é meu merchan. Viu? Começa às 8 horas, tá? Começa às 8 horas o ciclo. Então é 18, 19 e 21. Às 8 horas da noite a gente se encontra. Pati, beijo, Carmen, né? Nakamura. Tchau! Tchau, beijo! Bom final de semana. Não, hoje não é final de semana, não. Até bom amanhã. Trabalho, Isso, bom trabalho, até amanhã.